Olá, turma! Tudo bom? Olha eu aqui de volta com vocês, professor Jorge Cordeiro, e trazendo dessa vez, turma, assuntos que caem na prova do Detran relacionados à cidadania e meio ambiente. Vamos lá? Vem comigo! O assunto meio ambiente inicia na página de número 122 e vai até a página de número 129. Vem comigo! Meio ambiente. Introdução. Meio ambiente são as relações de ordem física, química ou biológica que regem a vida no planeta. Na verdade, configura o equilíbrio dos bens naturais como a água, o ar, o solo, o subsolo, a vegetação e os animais, devendo-se inserir nesse contexto o homem, pois sua interferência geralmente é que provoca as alterações e o desequilíbrio ambiental. Órgãos ambientais. SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. O Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, é responsável pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Principais funções do SISNAMA: implantar a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecer um conjunto articulado de órgãos, entidades, regras e práticas pela proteção da qualidade do meio ambiente. Órgãos ambientais. CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Órgãos ambientais. IBAMA, Instituto Brasileiro do Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Órgãos ambientais. PROCONVE. O PROCONVE foi criado por lei federal e estabeleceu um cronograma de redução de emissão de poluentes para veículos automotores. Com isso, vem diminuindo consideravelmente o nível de agentes poluidores do meio ambiente. O PROCONVE é o Programa de Controle da Poluição do Ar causado por veículos automotores. O PROCONVE é de responsabilidade do IBAMA e do CONAMA. Meio ambiente. Poluição. A poluição é o teor excessivo de substâncias estranhas à composição natural da atmosfera e que pode prejudicar o bem-estar, a saúde e os bens. Há muitos problemas no meio ambiente e um deles é o trânsito. As principais causas destes problemas são os gases poluentes, a poluição sonora, a poluição atmosférica e a poluição visual. Agentes poluidores. Fontes de poluição do ar. Fontes estacionárias, que podemos exemplificar como as chaminés das fábricas e a queima de óleo cru nas indústrias. Fontes móveis são os diversos meios de transportes, dos quais os caminhões, ônibus e automóveis são de longe os mais significativos. Poluição sonora. Efeitos causados pela exposição, surdez permanente parcial ou total, interferência nas comunicações pela fala, não percepção de outras comunicações sonoras, perturbação do sono, modificação do humor. A intensidade da poluição sonora é medida pelo decibelímetro e, de acordo com esse aparelho, até 55 decibéis, que é uma conversação normal, os danos causados à saúde é tranquilo, sem males à saúde. De 56 a 90, que é um barulho de um secador de cabelo, já causa danos estressantes. Mais de 90 decibéis, como o barulho de um fogo de artifício, causam danos imediatos e irreversíveis.
Outros tipos de poluição do meio ambiente: poluição do solo, poluição da água, poluição visual, poluição radioativa. Agentes poluidores são geradores da poluição. O homem. Com o aumento da população, cresceram também a quantidade e a variedade de produtos e bens necessários à sobrevivência. Os lixões. A partir disso, o homem desenvolveu progressivamente técnicas de intervenção, aumentando e diversificando a poluição e os impactos ambientais. Agentes poluidores. Tempo de decomposição. Papel. Demora de 3 a 6 meses para se decompor. Fralda biodegradável. 1 ano. Lata de aço. 10 anos para se decompor. Copo e lata de plástico. 50 anos. Chicletes. 5 anos. Garrafa de plástico. 200 anos. Guimba de cigarro, bagana, ponta ou bituca. 2 anos. Pneu. 600 anos para se decompor. Garrafa de vidro. 4.000 anos. Isopor. 400 anos. Fralda descartável. 600 anos. Lata de alumínio. 500 anos para se decompor, jogado no meio ambiente. Produtos perigosos. A importância de uma operação adequada. Se a natureza for protegida e respeitada no seu dia a dia, provavelmente a qualidade de vida será melhorada gradativamente. Os veículos destinados ao transporte de produtos perigosos, quando se envolve em acidentes, geralmente lançam na atmosfera produtos químicos, causando perdas irreparáveis ao meio ambiente. Elementos causadores da poluição atmosférica. Gases poluentes. Gás metano, dióxido de enxofre, ozônio, dióxido de carbono, clorofluorcarbono, material particulado, óxido de nitrogênio. Tipos de combustíveis. Diesel. O diesel é o combustível que mais contribui para a poluição do ar, já que o diesel lança na atmosfera a diazina, que, aliado ao gás carbônico e ao dióxido de carbono, causam sérios danos à saúde. Tipos de combustível. Sustentabilidade. Biodiesel. As indústrias estão em fase de teste com óleo vegetal para que se obtenha uma melhora na combustão do óleo diesel. Tipos de combustíveis. Gasolina. A gasolina pode receber uma porcentagem de etanol hidratado, reduziu drasticamente a emissão de monóxido de carbono, CO2, e outros gases que colaboram para o efeito estufa. Tipos de combustíveis. Etanol. O etanol hidratado contribuiu para a redução de chumbo na atmosfera, pois o etanol polui menos que a gasolina e o diesel. Etanol. Material para a produção do etanol. Além da cana-de-açúcar, também pode ser usado o milho verde, a batata doce e a beterraba. Após a produção do etanol, extraído da cana-de-açúcar, da batata doce e da beterraba, o que resta é um produto chamado vinhaça, também conhecido por vinhoto ou restilo, resíduo pastoso, mal cheiroso, resultante da fermentação da cana-de-açúcar para a obtenção do etanol. Esse material é altamente poluente e, se disperso inadequadamente nos rios, devasta toda a sua fauna e flora.
Tipos de combustíveis. GNV, gás natural veicular. Esse combustível polui menos que o etanol, a gasolina e o diesel. Tipos de combustíveis. Sustentabilidade. Veículos elétricos. Os motores elétricos vêm sendo usados nos transportes coletivos dos grandes centros, mas a tendência do motor elétrico é cada vez mais crescente, pois o mesmo não polui o meio ambiente, é silencioso e não provoca poluição sonora. Poluição do ar. Monóxido de carbono. Trata-se de um gás imperceptível e letal. O perigo está ao funcionar o motor do veículo, não deve-se ficar em ambiente fechado. O gás acumulado pode causar morte. Poluição do ar. Dióxido de carbono. Esse gás disperso no meio ambiente impede com que os raios do Sol que atingem a Terra voltem para a atmosfera, assim causando o efeito estufa, derretimento da geleira, prejudicando a fauna e aumentando a temperatura da Terra. Poluição do ar. Dióxido de enxofre. Gás com danos sobre os vegetais e o sistema respiratório de animais e humanos. Se o combustível queimado tiver um alto teor de enxofre, o dióxido de enxofre se transforma em ácido sulfúrico. Quando, em contato com a chuva, forma a chuva ácida. A chuva ácida, por sua vez, causa desertificação e corrosão das estruturas. Poluição do ar. Clorofluorcarbono, gás CFC. É um gás muito prejudicial ao meio ambiente, pois em contato com a atmosfera gera uma reação em cadeia, destruindo algumas partes da camada de ozônio. Clorofluorcarbono, gás CFC. Este gás é usado nos veículos equipados com ar-condicionado. Contudo, alguns produtos fabricados pelo homem e outros gases estão destruindo a camada protetora, deixando que os raios ultravioletas ultrapassem, provocando queimaduras, aquecimento global, maior incidência de câncer de pele e doença nos olhos. Dispositivos do veículo que contribuem para uma menor poluição. Catalisador, canister, injeção eletrônica, silenciador, gás natural veicular. Dispositivos do veículo. Catalisador. O catalisador é um transformador de molécula dos gases restantes da queima de combustível e reduzindo a emissão dos mesmos na atmosfera. Este equipamento é de uso obrigatório. Dispositivos do veículo. Canister. Tem a função de absorver os vapores de combustível que são aproveitados para queima, assim não poluindo o meio ambiente. Dispositivos do veículo. Injeção eletrônica. A injeção eletrônica junto com o catalisador ajuda a eliminar sensivelmente a poluição do ar. Dispositivos do veículo. Silenciador. O silenciador é responsável por reduzir os efeitos das explosões do motor, diminuir a velocidade dos gases, as vibrações e ruídos provocados pela combustão nas câmaras do motor. Tipos de combustíveis. GNV, gás natural veicular. O gás natural veicular é uma boa alternativa, pois polui menos que os outros combustíveis. Ações
sustentáveis. Mantenha seu veículo sempre bem regulado. Evite acelerar desnecessariamente. Opte sempre que possível pelo transporte coletivo. Não queime lixo. Separe o lixo de maneira correta para reciclagem. Denuncie agressões ao meio ambiente. Utilize moderadamente o som automotivo. Praticando essas ações, você estará contribuindo para um ambiente mais saudável. Recomendações. Guia do motorista sustentável. Desligue o motor nas paradas prolongadas. Mantenha em dia a revisão e manutenção do veículo. Observar a vida útil dos filtros de ar e filtro de óleo. Verificar o estado de conservação do escapamento. Não utilizar equipamentos sonoros indevidamente. O assunto cidadania, que na sua apostila inicia na página de número 130 e vai até a página de número 132. Vamos lá? Cidadania é o conjunto de direitos e deveres que cada cidadão deve exercer. Alguns dos direitos que podem ser exercidos pelo homem são direitos à proteção, ao crescimento, ser reconhecido e tratado com dignidade, sem preconceito de cor ou raça, direitos políticos e civis, direitos à justiça e às oportunidades iguais. O dever do cidadão é cumprir as normas criadas pela coletividade. Sobre o trânsito e cidadania, podemos afirmar que é necessário organização e respeito aos direitos e deveres individuais da sociedade para que se torne possível a convivência harmoniosa entre os indivíduos. A cidadania no trânsito consiste em conhecer as leis e as normas que regem o trânsito brasileiro, gozar dos benefícios que lhes são de direitos e respeitar os direitos dos demais cidadãos. O exercício da cidadania no trânsito é fator indispensável para que a vida em sociedade seja possível. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito assegurar esse direito. Relacionamento interpessoal. O indivíduo. O homem, apesar de viver em comunidade, mantém um alto grau de individualidade, o que não acontece com os outros seres vivos. O indivíduo e os grupos sociais. Todos os seres vivos têm a tendência de viver em grupos de estruturas definidas, principalmente quanto à divisão de trabalho. Deste modo, é mais fácil de obter alimentos, defender a prole, sem contar que a possibilidade de sobrevivência é muito maior do que com a vida isolada. O indivíduo na sociedade. Tratando-se de relações humanas no trânsito, você deve ser tolerante com as ações dos outros, colocando em primeiro lugar a segurança. Diferenças individuais. Para que a cidadania seja exercida, o homem tem seus deveres e deve obedecê-los. Divergências. Apesar do homem ter conhecimento de seus direitos e deveres, as divergências são constantes, pois cada um tem uma personalidade. Conflitos. No trânsito, o convívio das pessoas envolve uma série de fatores que, se não forem levados em consideração, acabam por tornar o trânsito violento e propenso a acidentes. Comportamento no trânsito. Os fatores que interferem num trânsito humano e seguro são a falta de controle do indivíduo,
o egoísmo e a supervalorização do veículo. O indivíduo e o Estado. Dirimir conflitos. Ser cidadão é cumprir com seus direitos e deveres individuais e coletivos, pois todos somos iguais perante a lei. O poder do Estado e as leis. Devemos lembrar também que, assim como os direitos, temos deveres e obrigações a serem cumpridos, como, por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, no qual condutores e proprietários de veículos deverão ter conhecimento. Cidadania. Relacionamento interpessoal. É o conceito do âmbito da sociologia e psicologia que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Este tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele é inserido, podendo ser um contexto familiar, escolar, de trabalho ou de comunidade. Na cidadania, o relacionamento interpessoal implica uma relação social em que cada indivíduo representa uma engrenagem desta enorme máquina chamada sociedade. O indivíduo cidadão. É importante saber que, além do papel de condutor, o motorista deve ter sempre em mente que, quando se encontra no trânsito, ele está dividindo espaço com outros indivíduos, como pedestres, ciclistas, animais e outros condutores, que também necessitam utilizar as vias. Responsabilidade do condutor, administrativa e criminal. O condutor de veículo está sujeito a responder administrativa e criminalmente pelos atos praticados como motorista, conforme consta no Código de Trânsito Brasileiro, legislação específica e demais legislações. Responsabilidade do condutor. É preciso também lembrar que o condutor tem a nobre missão de ser um condutor exemplar, pois seu comportamento adequado na condução do veículo deve influenciar no comportamento de futuros motoristas, os quais hoje são seus passageiros. Responsabilidade do condutor. Além disso, é de grande importância que o motorista se conscientize da necessidade de se comportar de forma educada, tratando os outros usuários do trânsito sempre com cortesia. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 1. É incorreto afirmar que, alternativa A, o ser humano deve buscar meios para que sua produção industrial possa guiar sua conduta? Alternativa B, os termos meio ambiente são equivalentes? Alternativa C, o meio ambiente engloba o homem, a natureza e seus elementos? Alternativa D, a natureza é finita e pode ser degradada pela má utilização de seus recursos? Resposta: alternativa A. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 2. É característica dos veículos movidos a óleo diesel a forte emissão de... Alternativa A, a forte emissão de ozônio? Alternativa B, a forte emissão de gás carbônico? Alternativa C, a forte emissão de
monóxido de carbono? Alternativa D, a forte emissão de fumaça preta? Resposta: alternativa D. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 3. Ser cidadão é zelar pelos direitos comuns à sociedade e... Alternativa A, e fazer uso da buzina quando e onde quiser? Alternativa B, e defender sua posição social? Alternativa C, e ser um político atuante? Alternativa D, e respeitar os deveres e regras, leis e normas estabelecidas para o bem comum? Resposta: alternativa D. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 4. Ruído é um tipo de poluição? Alternativa A, é um tipo de poluição radioativa? Alternativa B, é um tipo de poluição atmosférica? Alternativa C, é um tipo de poluição sonora? Alternativa D, é um tipo de poluição aquática? Resposta: alternativa C. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 5. O CONAMA e as agências ambientais dos estados e dos municípios têm como principais preocupações: Alternativa A, a conservação e a segurança das estradas? Alternativa B, a melhoria do fluxo de veículos nas vias urbanas? Alternativa C, a fiscalização da produção de veículos? Alternativa D, a defesa da saúde e do meio ambiente? Resposta: alternativa D. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 6. No trânsito, o cidadão deve... Alternativa A, deve seguir sempre a escolha de todos? Alternativa B, deve ser parcial e individual? Alternativa C, o cidadão deve atuar sempre conforme seus interesses próprios? Alternativa D, o cidadão deve observar e respeitar o direito dos demais? Resposta: alternativa D. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 7. Os veículos que apresentam maior potência de poluição do ar são aqueles que... Alternativa A, que utilizam motor elétrico. Alternativa B, são movidos a tração animal. Alternativa C, utilizam como combustível o diesel e a gasolina. Alternativa D, utilizam gás natural, que é o GNV, gás natural veicular. Resposta: alternativa C. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 8. O uso do dispositivo catalisador na saída do escapamento tem como objetivo: Alternativa A, economizar combustível. Alternativa B, aumentar a potência do motor. Alternativa C, diminuir o ruído do motor. Alternativa D, diminuir a emissão de gases nocivos. Resposta: alternativa D. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 9. As inspeções periódicas de emissão de gases nos veículos automotores
podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, pois objetivam: alternativa A, objetivam contribuir para a segurança dos veículos. Alternativa B, objetivam reduzir a emissão de poluentes. Alternativa C, objetivam diminuir o desgaste do motor. Alternativa D, objetivam diminuir a camada de ozônio. Resposta: alternativa B. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 10. Dentre os tipos de poluição causados pelos veículos automotores, destacam-se 2, em razão do seu alto potencial de poluição. São eles a poluição: alternativa A poluição do ar e visual. Alternativa B, a poluição radioativa e sonora. Alternativa C, a poluição sonora e poluição do ar. Alternativa D, a poluição do solo e poluição da água. Resposta: alternativa C. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 11. Atualmente, em nosso planeta, os principais meios de poluição do ar são: alternativa A, são as queimadas. Alternativa B, são as residências. Alternativa C, são os veículos automotores e as indústrias. Alternativa D, são os pedestres. Resposta: alternativa C. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 12. O meio ambiente engloba em seus estudos gerais: alternativa A, engloba o homem, a natureza e os catalisadores. Alternativa B, engloba o homem, a natureza e os poluentes. Alternativa C, engloba o homem, as perspectivas teóricas e as mutações da fauna. Alternativa D, engloba o homem, a natureza e os seus elementos. Resposta: alternativa D. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 13. Podemos afirmar que o tipo de motor mais comum usado nos veículos atuais é: alternativa A, o motor elétrico. Alternativa B, o motor a água. Alternativa C, o motor térmico. Alternativa D, o motor hidráulico. O motor mais comum usado atualmente é: alternativa C, o motor térmico. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 14. Sons, ruídos e vibrações são considerados poluição? Alternativa A, são considerados poluição sonora. Alternativa B, são considerados poluição do ar. Alternativa C, são considerados poluição da água. Alternativa D, nenhuma das alternativas estão corretas. Resposta: alternativa A. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 15. A emissão de fuligem pode causar? Alternativa A, pode causar problemas respiratórios. Alternativa B, pode causar estresse. Alternativa C, pode causar irritação nos olhos. Alternativa D, todas as afirmativas estão corretas.
Resposta: alternativa D. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 16. Um dos principais problemas urbanos é o excesso de emissão de ruídos, conhecido como poluição sonora. Os proprietários dos veículos podem ajudar na redução deste problema da seguinte forma. Alternativa A: utilizando o combustível especial. Alternativa B: mantendo em bom estado de conservação o silenciador do escapamento. Alternativa C: instalando equipamentos não originais. Alternativa D: utilizando livremente os dispositivos sonoros do veículo. Resposta: alternativa B. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 17. Os produtos perigosos serão identificados nos veículos que os transportam pelo... Alternativa A: pelo adesivo com logomarca da empresa. Alternativa B: pelo rótulo de risco e painel de segurança com o número de risco e o número do produto conforme padrão da ONU. Alternativa C: com o número de risco e marca da empresa. Alternativa D: todas acima estão erradas? Resposta: alternativa B. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 18. Para reduzir a poluição sonora, devemos evitar... Alternativa A: devemos evitar cantar enquanto se desloca pelas vias. Alternativa B: devemos evitar escapamento aberto, buzinas estridentes, aparelhos de som no último volume. Alternativa C: devemos evitar ligar o rádio do carro enquanto dirige. Alternativa D: devemos evitar falar em voz alta com os ocupantes do veículo. Resposta: alternativa B. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 19. Absolve os vapores de gasolina. Alternativa A: a injeção eletrônica. Alternativa B: o canister. Alternativa C: o catalisador. Alternativa D: todas as afirmativas acima. Resposta: alternativa B. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 22. O órgão responsável pela regulamentação dos padrões de qualidade do ar é... Alternativa A: é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Alternativa B: é o PROCONVE, Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. Alternativa C: é o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Alternativa D: é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Resposta: alternativa A. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 21. Não constitui efeitos danosos do ruído. Alternativa A: insônia. Alternativa B: irritabilidade. Alternativa C: dores de cabeça. Alternativa D: efeito estufa. Não constitui efeitos danosos do ruído. Alternativa D. Questões de cidadania e meio ambiente.
Questão de número 22. Respirar fumaça produzida por caminhões, ônibus e automóveis traz prejuízo à saúde humana. Como o Código de Trânsito Brasileiro prevê ações que evitem esses danos? Alternativa A. Controlando a emissão de gases e de ruídos. Alternativa B. Determinando o uso de máscaras. Alternativa C. Determinando o rodízio nos grandes centros urbanos. Alternativa D. Incentivando o uso de veículos a diesel. Resposta: alternativa A. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 23. Conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN é: alternativa A. É tolerável e aceito pelas autoridades de trânsito. Alternativa B. É agressão ao meio ambiente sujeito a multa. Alternativa C. É um tipo de poluição sonora. Alternativa D. É perfeitamente legal? Resposta: alternativa B. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 24. O excesso de anúncios, cartazes, banners e outdoor fixados em pontos estratégicos em vias públicas é uma poluição? Alternativa A. É uma poluição sonora? Alternativa B. É uma poluição atmosférica? Alternativa C. É uma poluição visual? Alternativa D. É uma poluição hídrica? Resposta: alternativa C. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 25. A falta de conservação e a desregulagem dos veículos provoca: alternativa A. Poluição atmosférica. Alternativa B. Poluição sonora. Alternativa C. Desgaste prematuro do veículo. Resposta: alternativa D. Todas as alternativas acima. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 26. Qual dos elementos abaixo demora mais tempo para se decompor? Alternativa A. Papel. Alternativa B. Caixa de papelão. Alternativa C. Casca de banana. Alternativa D. Isopor. A resposta é alternativa D. Isopor demora mais tempo para se decompor. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 27. O que polui o solo, contaminando os lençóis de água subterrâneos, é um lixo? Alternativa A. É um lixo líquido. Alternativa B. É um lixo gasoso. Alternativa C. É um lixo sólido. Alternativa D. É um lixo radioativo. Resposta: alternativa A. Um lixo líquido. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 28. O trânsito pode provocar os seguintes problemas ambientais. Alternativa A. Poluição sonora. Alternativa B. Poluição visual. Alternativa C. Poluição atmosférica. Alternativa D. Todas as alternativas acima. Resposta: alternativa D.
Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 29. Não jogue pontas de cigarro nas estradas. Elas podem provocar? Alternativa A. Podem provocar derrapagem? Alternativa B. Podem provocar incêndios florestais? Alternativa C. Podem provocar contaminação das águas? Alternativa D. Podem provocar explosão em contato com o asfalto? Resposta: alternativa B. Questões de cidadania e meio ambiente. Questão de número 30. Sobre emissão sonora. É falso afirmar. Alternativa A. O ruído máximo tolerável é 100 decibéis? Alternativa B. As turbinas dos aviões são grandes emissores de poluição sonora? Alternativa C. Quando o ruído ultrapassa 120 decibéis, causa danos irreversíveis? Alternativa D. Pode trazer como consequência surdez prematura? Resposta: alternativa A. É isso aí, turma. Concluímos meio ambiente e cidadania. O assunto iniciou na página de número 122 até a página de número 129. Aguardo vocês nos próximos assuntos.